Confusão. Continuem! Vamos elevar a torre! Destruição. Vai cair! Blasfêmia. Acha mesmo que Deus pode ser desafiado? Minha torre vai tocar os portões do céu. Hoje você vai conhecer a história de um dos generais mais audaciosos e destrutivos da história bíblica, Nimrod. Segundo a Bíblia cristã, Nimrod era descendente do neto de Noé, Cuxi. Ele emergiu como um líder astuto e ambicioso, com notáveis habilidades, e rapidamente ascendeu ao trono, tornando-se um monarca poderoso e de grande influência. Mas sua ambição transcenderia os limites humanos. De Babel a Ereque, Acade a Calné na terra de Sinear. Eu domino tudo. A Bíblia menciona Nimrod pela primeira vez, em Gênesis, capítulo 10, versículos 8 a 9, o descrevendo como um poderoso na terra e um poderoso caçador diante do Senhor. E Cuxi gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Nimrod era um eterno questionador dos planos de Deus, e em especial o grande dilúvio. Nimrod ficou indignado ao saber que Deus destruiu tudo com a grande inundação, mesmo que tenha salvo seus antepassados. Para ele, Deus poderia lançar um novo dilúvio a qualquer momento, e com isso ficou obcecado em criar uma torre que alcançasse o próprio céu e o deixasse livre de qualquer perigo nesse sentido. Eu hei de vingar todas as criaturas que Deus matou com seu grande dilúvio. Não só isso, Nimrod queria confrontar o próprio Deus com sua opulenta construção e levar o povo a acreditar que Deus deveria pagar por ter enviado tanta destruição na época de seu bisavô Noé. O rei Nimrod acreditava ser mais poderoso do que o Criador e passou a auto-intitular-se o Dono do Sol. Os poderes de Nimrod. Um dos livros apócrifos mencionados na Bíblia hebraica, ou seja, um daqueles que não foram incluídos na Bíblia cristã, traduzido como Livro de Jazar, revela que Nimrod se tornou poderoso porque usava as roupas que pertenceram a Adão e que chegaram até ele por meio de Matusalém, Noé e Cuxi. Estas roupas mágicas teriam lhe dado todo o poder de persuasão que detinha. Nimrod se utilizou de toda sua sagacidade e poder de oratória para formar uma verdadeira legião de seguidores. Trabalhadores de todos os tipos se juntaram a ele, construindo uma imensa comunidade e dando início às obras da torre. Deus quer que nos espalhemos pela terra. Para quê? Apenas para que sejamos fracos. Nós ficaremos aqui e formaremos um poderoso reino. E como quer mostrar a Deus todo o seu poder, capitão? Nós edificaremos uma poderosa torre que nos levará até o céu e nos deixará prontos para duelar com ele. Chega de opressão! Chega de dilúvios e castigos de Deus! O canteiro de obras ganhou vida, com os melhores arquitetos e trabalhadores empenhados na edificação da torre monumental. Pedra sobre pedra, a estrutura crescia em direção aos céus, desafiando não apenas as leis da física, mas também as leis divinas que governam o universo. Queimem as pedras e usem betume! Isso deixará a construção muito mais forte. Tudo parecia estar dando certo, e a torre alcançava uma altura inimaginável até então. O castigo divino. Porém, a audácia de Nimrod não passou despercebida pelos olhos oniscientes de Deus. Em resposta ao desafio humano, o divino interveio. Contam as escrituras que Deus ficou ofendido com a torre, e para frustrar os planos de Nimrod,
fez com que cada trabalhador falasse uma língua diferente. Isso fez com que o caos se instalasse na obra e os trabalhadores não conseguiam mais se comunicar entre si. Continuem! Vamos elevar a torre! I can't understand you, man. What the heck are you saying? Qu'est-ce que tu parles, imbécile? Que línguas são essas? Um conflito generalizado se deu início, mas Nimrod não se deu por vencido. Se Deus pensa que pode me parar, ele está muito enganado! Apareça e lute comigo, Deus! Nimrod tentou dar continuidade ao seu projeto, mas agora sem a cooperação de seu povo. Precisava pensar em uma nova forma de seguir em frente. O destino de Nimrod. Nimrod gerou muitas inimizades, dentre elas Esaú, que tinha muita inveja de seu prestígio. As escrituras apócrifas dizem que ambos lutaram pela propriedade das roupas mágicas de Adão, e segundo o livro de Jazar, Esaú tirou a vida de Nimrod em uma luta. A história de Nimrod e a Torre de Babel permanece como um lembrete eterno sobre os limites da ambição humana diante do divino. Em sua busca por grandiosidade, Nimrod desafiou a ordem celestial apenas para descobrir que até mesmo as maiores torres podem desmoronar. Que essa narrativa nos inspire a ponderar sobre nossas próprias ambições, lembrando-nos da humildade que se impõe diante dos desígnios divinos. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E deixe sua opinião nos comentários.